Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Que bom! Olha só, no domingo passado, nós ouvimos a história em que Jesus, ele alimenta uma multidão, não é mesmo? Que milagre que Jesus fez, né? Que demonstração de amor! Com 5 pães e 2 peixinhos, ele conseguiu alimentar milhares de pessoas que estavam ali para ouvir os seus ensinamentos, né? E aí, depois que passou toda essa parte, que todos foram alimentados, Jesus estava muito cansado. E então, ele pediu para os seus 12 discípulos que queria ir para algum lugar tranquilo e vazio para orar. E assim os discípulos fizeram. Quando chegaram num lugar vazio, sem ninguém, eles pararam o barco para que Jesus descesse. Sabe, criançada? Olha só, como Jesus estava fazendo muitos milagres, curando pessoas, ajudando e também falando da palavra de Deus, muitas pessoas passaram a ir atrás de Jesus e aonde ele estava tinha uma multidão esperando. Por isso que ele precisava de um lugar tranquilo, né? Porque ele queria orar, conversar com Deus. E assim fez. Ele desceu do barco e subiu num monte para orar sozinho. Os discípulos ficaram no barco. Daí eles pensaram: se nós ficarmos aqui parados, vão vir as pessoas e perguntar aonde está Jesus. Então, o que eles fizeram? Se afastaram da margem do mar e foram mais profundo, mais profundo, mais profundo. Assim, ninguém poderia ir até eles, né? Perguntaram onde estava Jesus. De repente, eles olharam e viram que uma grande tempestade estava se aproximando. Começaram a estranhar. E a tempestade chegou. E chegou forte, com muita ventania. Uma chuva muito forte. O mar agitado, as ondas balançavam o barco dos discípulos de um lado para o outro, de um lado para o outro. E sabe de uma coisa? O barco que eles estavam era pequeno. Não era grande. Nem um pouco. Então, eles não estavam conseguindo deixar o barco estável, quieto na água. Pelo contrário, o barco estava virando e eles quase afundando. Começaram a ter muito medo mesmo, porque eles achavam que eles iam afundar junto com o barco. Jesus, lá no monte, avistou alguma agitação. Quando ele olha, ele vê os seus discípulos em perigo na tempestade. E sabe o que ele faz? Desce do monte e vai até os seus discípulos ajudá-los. Agora, eu vou contar para vocês como que ele faz isso. Vocês não vão acreditar. Criançada, ele faz isso andando sobre as águas. Vocês acreditam nisso? A tempestade continuava forte, as ondas, a ventania, a chuva. Quando os discípulos viram Jesus caminhando pelas águas, eles não acreditavam e ficaram admirados com aquilo que estavam vendo. E um dos seus discípulos, Pedro, pediu para Jesus se também podia andar pelas águas. E então Jesus falou: venha, Pedro, pode vir. Pedro saiu do barco e foi andar pelas águas até Jesus. Mas ainda Jesus não tinha acalmado a tempestade. Ela continuava, os ventos continuavam, as ondas fortes continuavam. E num desses momentos, Pedro tirou os olhos de Jesus. E quando ele olhou para o lado e viu toda aquela agitação do mar, toda aquela ventania, aquela chuva, Pedro começou a ficar com medo, muito medo.
muito mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Ficou aflito, desesperado, e o medo de Pedro não passava. E então, ele pediu ajuda de Jesus. Jesus, me ajuda! E sabe o que Jesus fez? Estendeu a sua mão. Deu a mão para Pedro, levantou Pedro e Jesus falou: Pedro, o que aconteceu? Por que você ficou com medo? Eu não estou entendendo. Você teve medo e não teve fé. Por isso que você começou a afundar. Criançada, veja como Jesus é bondoso, amoroso e o quanto nós temos que confiar em Jesus. Porque a partir do momento que Jesus estendeu a mão, deu a mão para Pedro e ajudou, Pedro confiou, acreditou que Jesus ia tirá-lo daquela tempestade, daquela aflição que ele estava sentindo e daquele medo que ele tinha. E foi o que aconteceu. Sabe, às vezes nós também temos medo, e muito medo. Medo de fazer uma prova que a gente acha que vai estar difícil. Sabe, com essa coisa do coronavírus, da quarentena, de ficarmos em casa, também temos medo de pegar essa doença, medo de que os nossos familiares que amamos tanto peguem essa doença, não é mesmo? Também nós temos medo de muitas outras coisas. Mas eu digo para vocês, é normal a gente sentir medo, não é verdade? E não é porque a gente está com medo que a gente não acredita em Jesus, nada disso. A gente acredita sim em Jesus, nós temos fé, mas nós não podemos deixar esse medo nos dominar. Então, toda vez que vocês sentirem medo, o que vocês vão fazer? Vocês vão orar, conversar com Deus, pedir para que Ele fortaleça a fé de vocês, pedir para que Ele fique com vocês e faça com que esse medo passe. E aí, cada vez mais, nós vamos nos sentir amparados por Deus, acolhidos por Deus, protegidos por Deus. E aí, nós vamos perceber que Deus está do nosso lado em qualquer momento, em qualquer situação que nós estamos passando, tá bom? Então, não tenham vergonha de ter medo. O medo é normal, mas nós precisamos acreditar em Jesus e saber que Ele está do nosso lado, termos fé e não afundar. Combinado? Não vamos deixar o medo afundar a gente, tá bom? Pelo contrário, vamos orar, ter fé, acreditar em Jesus e lembrar que Jesus, Ele tem poder para tudo, principalmente para perdoar os nossos pecados. Sabe, criançada, tem uma coisa que eu quero falar para vocês e que é muito importante. Nos momentos de dificuldade, quando estamos com muito medo, não significa que se a gente orar, o problema vai acabar de uma hora para outra. Não, mas significa que podemos pedir ajuda para Deus. E Ele vai mostrar como a gente vai enfrentar e superar qualquer problema que surgir. Combinado? Pedir ajuda, confiar que tudo vai dar certo. Vamos orar? Senhor Deus, fortaleça a nossa fé e fique sempre conosco, Senhor. Ajude-nos nos momentos de aflição, de medo, a orarmos e confiarmos de que tudo vai ser resolvido, Senhor. Esteja conosco hoje e para sempre. E abençoe esta semana que está começando. Em nome de Jesus, amém. Criançada, até o próximo domingo. Um beijo!